Então, maravilha, pessoal. Agradeço a todos pela sua presença, pela sua audiência. Nos vemos na próxima. Até lá. Ufa, acabei mais uma live. Ah não, pera. Agora que está começando. E aí, galera, como vocês estão? Todos lindos, maravilhosos, robustos, fortes, poderosos, todos animados, final de semana adiante, logo ali virando a curva. Sim? Não? Talvez? Mais ou menos? Força e coragem. Sexta-feira. É um prazer recebê-los. Vamos falar hoje sobre a felicidade. E a felicidade sob um aspecto muito interessante, pelo menos eu acho muito interessante, que é a questão da não cumulatividade. É impossível você acumular felicidade. E eu vou te provar isso. O que você acumula nessa vida? Nossa, Tonhonhones, eu só acumulo problemas, eu só acumulo tristeza. Não, cristão, olha só. O que você pode acumular na vida? Você pode acumular conhecimento, bens materiais, imateriais, dinheiro. Você pode acumular lixo, né? Tem até um nome para isso, os acumuladores, certo? Que mais você pode acumular? Um monte de coisa. Basicamente você pode acumular um monte de coisa. Mas e a felicidade? Você pode acumular felicidade? É possível. Se eu te contasse uma piada... Eu não vou fazer isso, tá? Porque minhas piadas são sempre péssimas, então eu não vou te expor a uma situação horrível e sofredora como essa. Mas se eu contasse uma piada e na eventual chance dela ser minimamente engraçada, você ia rir. Dá para dizer que felicidade que riso é sinônimo de felicidade? Não. Tem correlação? Ou vai dizer que você ri quando você está muito bravo? Nossa, eu vou matar o meu chefe. Não, isso não acontece, né? Você geralmente ri quando está feliz, está ali diante de uma situação minimamente engraçada, prazerosa. Correto? Então, beleza. Então, imagina, eu te conto uma piada agora. Você vai lá dar sua risada, daqui uns 20, 30 segundos, se você lembrar dela de novo, se ela tiver sido muito boa, mas como fui eu que contei, ela não vai ser boa. Mas se alguém te conta uma piada muito boa e daqui a 20, 30 segundos você lembra de novo, talvez você ria mais uma vez. Ok. Daqui a 1, 2 minutos, aquilo já não é mais engraçado. Pode ser que outra pessoa te conte aquela piada, ainda no mesmo dia, você... me falaram essa, é muito boa, eu ri um monte hoje quando me contaram. Mas isso vai passando, não é verdade? Porque isso não tem como ficar ali dentro de você o tempo inteiro. Não tem como você pegar um livro de piadas, por exemplo, ler, ir lendo ali aquelas piadas e ficar o tempo inteiro rindo. Porque existem variações daquelas piadas. E aí você pode transplantar isso para outras situações da vida. Eu usava muito o seguinte exemplo na sala de aula. Imagina que tem aqui um quadro. Um quadro não, desculpa, um gráfico. Então você tem aqui o vertical e aqui o horizontal. Imagina esse gráfico, certo? A coordenação motora aqui falhando. Então você vai usar esse gráfico aqui. E aí você pega daqui de baixo, certo? Você vai lá no Mickey Donald, vai fazer aquele estrago lá na sua dieta. Mas enfim, às vezes é bom, né? Estragar a dieta. Ou não, depende muito do seu objetivo. Então beleza, você vai lá e vai comer o X-podrão da esquina, então. Pronto. Aí você chega lá, então, poxa, tô chegando. Aqui em cima é o nível de felicidade, aqui embaixo é o espaço-tempo. No caso, só o tempo mesmo. Então, mais felicidade, maior o tempo no espaço. O tempo que você tem. Então, você chegou lá no X-podrão, falou, me dá um X-podrão completaço, com tudo. Beleza. Aí você chegou lá, sua felicidade já vai subindo. Porque você vai comer o X-podrão. Quando eles te entregam o sanduíche, você dá a primeira mordida, você está lá no ápice da sua felicidade, não está?
Caramba, estou realizando meu sonho. É o melhor pão com queijo, ovo, hambúrguer, salsicha, atum, maionese, bolo de chocolate, brigadeiro, Ruffles, tudo junto ali. Você dá aquela mordida, tá felizão. Só que conforme você vai comendo, você começa a sentir aquela ansiedade porque o lanche está acabando. Aí você, não, o lanche está acabando, o lanche está acabando. E acabou. Você ficou um período curto de tempo aqui em cima na felicidade, enquanto você destruía aquele x-tudão. Se você for comer um segundo sanduíche, o prazer vai ser o mesmo? Você vai ficar tão feliz quanto você estava no primeiro? Eu não posso nem pensar em comida depois que eu como. Alguns conseguem. Eu, por exemplo, eu comeria o segundo. Mas o segundo ele não seria tão prazeroso quanto o primeiro. Porque o primeiro, aquela vontade inicial, a fome que você chegou ali para comer, aquela expectativa, você saiu de casa, demorou meia hora para chegar lá, naquele local para pedir aquele sanduíche, que demorou mais 20 minutos para ficar pronto, então quase uma hora aí, reduzindo, quase uma hora para comer para realizar aquele desejo. Então tudo isso vai influenciar no nível de felicidade do sentimento de recompensa que você tem. Só que passado esse ciclo, acabou. Você já comeu, você já saciou a sua vontade, você já matou o seu desejo, você já cumpriu o seu sonho do dia, sei lá, qualquer coisa que você queira dar o nome. Acabou. Se você comer o segundo, até você pode ter um pouquinho assim, que gostosinha, mas está acabando também de novo, enfim. E aí, olha só. Digamos que essa é a comida do corredor da morte, né? Todo mundo tem uma comida lá especial que, se você tivesse no corredor da morte, fosse ser executado, qual seria a sua refeição? Da minha esposa, por exemplo, é arroz, arroz, bife e batatas fritas. Um paladar super apurado, super adulto, e que eu super concordo, porque eu adoro bife e batata frita, mas enfim. Aí esse é o pedido do corredor da morte dela. Então, se você pudesse acumular o tipo do alimento, ou o alimento em si, a refeição que você mais gosta, isso seria igual a mais felicidade? Quando deu uma treta louca lá na Rússia e o McDonald's se retirou de lá, alguns habitantes, alguns nativos lá da Rússia, eles estocaram Big Macs dentro da geladeira para cobrar preços absurdos para as pessoas depois que quisessem aquele lanche. Aí você pensa, realmente, o Big Mac para mim é o melhor sanduíche do mundo. Se você tivesse uma geladeira entupida de cima a baixo de Big Mac, isso seria igual ao seu nível de felicidade? Não tem como. Aqui está a sua felicidade, que é o natural do dia a dia. A gente, durante a vida, nós temos picos de felicidade, picos de tristeza, mas é a variação normal, De acordo com o IBGE, 2 para mais, 2 para menos. Então você está ali naquela variação de felicidade. Então, eu adoro esse lanche. Aí você vai, olha a geladeira, nossa, olha o tamanho da minha geladeira, está cheia das coisas. Aí você parou de olhar. Você olha, entendeu? Sacou como é que é? A hora que você olha, você, que legal. Até que vai chegar uma hora que já não vai ser a mesma coisa. Você não vai ficar mais tão feliz porque você tem uma geladeira inteira. Porque você não pode aproveitar aquilo de uma vez só. Se você for fazer isso, você vai passar mal. Simples. Não tem como você comer 50 lanches de uma vez só. Então não tem como você acumular felicidade. Tá, mas é só em relação à comida? Não. Em relação a dinheiro também. A partir de uma certa quantia, eu vou depois achar exatamente esse estudo, porque eu não lembro mais qual que era o valor, mas sei lá, com a correção monetária, quase 10 mil reais. Existe um teto que as pessoas, conforme elas vão aumentando a remuneração pelo trabalho delas, elas vão se sentindo mais felizes. Realmente tem uma relação dessa. Então a pessoa começa lá 1.000, 3.000, 5.000, chegou lá no 10. Até aqui a sua felicidade acompanha. Passou disso,
ela não muda. E sim, eu estou dizendo que a pessoa que ganha 10 e a pessoa que ganha 100 mil, de acordo com esse estudo, tem o mesmo nível de felicidade. E faz sentido. Quando você para analisar, por exemplo, o cara, conforme ele vai ganhando mais, ele vai tendo desejos mais caros, certo? E ele vai tendo acesso a coisas melhores. É um fato. Roupas melhores, refeições mais elaboradas, bebidas mais saborosas e por aí. Então, você, até chegar nesses 10 mil, você vai em certos restaurantes compatíveis com a sua renda. A partir dos 10 mil, visualiza comigo aqui. Você está lá, né, com seus 10 mil por mês, você olha lá, você está lá na sua mesa, você pede um prato de risoto de camarão, um vinho para você, para sua esposa, e 2 pratos kids lá para os seus filhos. Então está todo mundo comendo muito feliz, muito contente. Mas aí o cara que pediu o risoto, ele bate o olho ali na mesa do lado e fala, caramba, ele pediu uma lagosta. A lagosta é muito cara, eu não poderia pagar essa lagosta. Vou ter que trabalhar mais para ganhar mais para poder pedir a lagosta. Nesse ponto específico ele está certo. Só que aí ele vai aumentar a renda, a felicidade, ele vai aumentar a renda, começa a ganhar como, não sei, não importa, esse não é o tema. 20 mil. Aí ele vai lá no mesmo restaurante, pede a lagosta, pede o vinho, tal, tudo igual. Feliz da vida, porque agora ele tem dinheiro para pagar aquilo lá. E na mesa do lado o que tem? Pô, eles pediram a lagosta também, mas estão tomando champanhe. Eu não posso pagar aquele champanhe. Eu vou ter que trabalhar mais. E isso vai indo, né? É o carro que você chega, né? Você chega lá com uma BMW, aí você olha, pô, o cara tem um Porsche. Então isso para de ser uma questão de felicidade, quanto mais, nesse sentido específico, tá? Não estou dizendo que dinheiro obrigatoriamente não vai te trazer felicidade. Eu estou dando esse exemplo prático aqui para você entender que a pessoa vai aumentando a renda e isso não necessariamente aumenta o nível de felicidade, porque o que entra aqui agora é a competitividade do que eu posso e que eu não posso pagar. Se fulano está comprando aquilo lá, eu tenho que me dedicar mais para ter mais dinheiro. Mas não é porque é algo que eu quero para eu ser feliz, para eu proporcionar algo ali para minha família. Não. É porque se eu tiver mais dinheiro, eu vou ser melhor do que aquela pessoa. Não vai, né? Mas a ideia é que se eu tiver mais dinheiro, eu vou ter um carro melhor, eu vou ter uma refeição melhor, etc. Aquela coisa toda. E eu já falei em outras lives, ou pelo menos em uma delas, que você tem um carro de 300 milhões e um carro de, sei lá, um mínimo, 147, né? O Fiat 147. Só quem é da época de John Locke vai lembrar. Então você tem um Fiat 147, ele te leva para qualquer lugar. Quando ele funciona, ele te leva para qualquer lugar. Agora, um carro de 300 mil também vai te levar para qualquer lugar. A diferença é como você chegar lá. Isso faz diferença? Óbvio que faz. Não estou dizendo que um carro de 300, que não pode ter um carro de 300, que o carro, aquele conforto dele, você está sendo isso. Não problematiza, tá? Não vamos problematizar, vamos simplificar. Os dois vão te levar para o mesmo lugar, os dois vão cumprir o seu propósito. Mas, obviamente, se você tiver um carro melhor, você vai sentir mais prazer. Só que isso também é só até um certo ponto. Porque, me diz aí, você já andou num carro de 800 mil e num carro de 1 milhão? Depois a gente vai lá na minha garagem e eu te mostro como... Não, brincadeira, não tem isso não. A ideia é o seguinte, você pega lá um carro de 500 mil, tá? Dá para imaginar que é um carro bem feito, que anda bem, que é bem construído, que tem um baita de um som lá dentro, que é confortável? Dá para imaginar. Você consegue imaginar isso comigo? Uns 800 mil, 500 mil? Puta carrão, né? Ok. E se eu comparo esse carro de 500 mil com um carro de 900 mil? Provavelmente o de 900 é melhor? Em alguns aspectos, sim. Né? Deve ter mais potência, deve ter mais conforto. Algo nesse sentido. Isso faz o de 500 mil pior? Percebe? Começa a entender a lógica da coisa? O carro de 500 mil ele te oferece um mundaréu de coisas. O de 800, 900 vai te oferecer
mais ou menos aquilo que tem ali, que é bem diferente do Fiat 147, isso com certeza. Mas é um pouco mais, né? A distância aqui entre esses dois já não é tão grande. Eles não é um universo separando, não, eles estão mais próximos. E não necessariamente carros mais caros significam carros melhores, né, a partir de um valor. Porque tem carro de colecionador, por exemplo, né, que esses dias eu vi, não lembro o modelo, acho que era o Ford GT40, era uns 20 milhões de euros. Eu devo estar enganado, porque eu acho que era uma Ferrari. Mas, enfim, a questão é um carro clássico, ele oferece menos conforto, menos desempenho do que os carros atuais. Você ter um carro desse é uma coisa legal? Olha, você tem esse tanto de dinheiro, sim. Quanto mais carros você tiver, mais feliz você vai ser, talvez só no momento da compra, ou quando você estiver contemplando a sua garagem. Porque depois, amigo, que a felicidade, lembra? Olha meus carros ali, que legal. Olha os carros ali, que legal. Se eu não olhar mais para eles, aqui fica normal. Eu não vou mais ficar, né, só se eu lembrar, né, tem um monte de carro. Porque não tem como você acumular esse sentimento de felicidade. O que é o dia a dia? O que você faz no dia a dia? Você acorda sorrindo? Você vai dormir feliz pra caramba? Quantas vezes eu já não falei para vocês, ou, né, em alguma postagem, alguma história, alguma coisa assim, que eu acordo às 5 da manhã porque eu preciso acordar para trabalhar. Se eu pudesse dormir até meio-dia, não, meio-dia também é demais, né? Mas se eu pudesse dormir até mais tarde, eu dormiria. Eu não gosto de acordar às 5, mas eu acordo. Porque eu acordo no horário que eu tenho que acordar para fazer o que eu tenho que fazer. Eu acordo feliz? Nem sempre. Sinceramente falando, nem sempre. Ou vai dizer que você, ó voz celestial, ser iluminado e tocado pelo divino, todos os dias que você acorda, tá lá sorrindo, né? Aquele bom dia irritante, digo, aquele bom dia alegre que você fala com as pessoas e elas automaticamente fecham a cara, porque você, cara, são 6 da manhã, fala baixo. Entende? Não é todo dia que você acorda assim. E é normal. Tá? É normal. Não tem nenhum problema. O problema, obviamente, é que se todo dia você acordar mal-humorado, bom, um alerta se acende. E se todo dia você acordar feliz, saltitante, poliana, bom, é melhor dar uma análise, fazer uma análise aí de alguns pontos da sua vida para ver se está tudo certo. Porque talvez você não esteja compreendendo alguma coisa que está te acontecendo agora, né, Senhor? Então, como a felicidade ela não é cumulativa, né? Eu vou fazer um lanche que eu gosto, eu vou comprar um carro e vou vestir a roupa mais top que eu tenho. Vou fazer isso de uma vez só. Você ficou feliz comendo lanche, aí já vai diminuindo a felicidade. Você comprou o carro, já vai diminuindo a felicidade. Você botou a roupa, vai diminuindo a felicidade. É assim, bicho. O que você faz com esse celular que você comprou em 24 vezes nos carnês aí? Primeira semana, não, porque esse celular aqui é muito especial. Você vai e coloca ele assim em cima da mesa, até cobre, dá um beijinho de boa noite, né? Depois da primeira semana você joga ele lá na cama. Ufa, dessa vez não caiu, porque das outras ele já caiu. Você não está mais nem aí. Porque é assim que funciona. As coisas do dia a dia nos deixam mais feliz e menos feliz. Ou copo meio cheio, meio vazio, mais felizes, mais tristes, enfim. Mas a vida é assim mesmo, ela vai oscilando. E você, naquele mar de emoções, naquele mar de situações, enquanto você interage com outras pessoas, enquanto você convive com as outras pessoas, você está suscetível àquela navegação. Agora, como que você vai responder quando estiver num ambiente, numa situação que emane menos energia de felicidade, por assim dizer, didaticamente, né? Como é que você fica? Vai ficar mais tristinho? Não. Por quê? Porque a gente já viu aqui que as ações dos outros não nos definem e nós já sabemos nos colocar em situações e em ambientes, justamente para nos manter ali dentro do nosso objetivo. Quando você estiver num local que contagia, obviamente você vai se contagiar com a felicidade dos outros,
Mas você vai morar para sempre ali? Sempre vai ser um lugar feliz? Sempre vai ser uma diversão absurda? Não vai. Consegue perceber? Reparou que de todas as lives, nesta foi a primeira, ou a única, né, até agora. Eu não sei, vai que no futuro eu faço outra parecida, mas você reparou que até agora é a primeira live que eu fiz alguns comentários mais leves e mais engraçados ao longo dela? Você está rindo agora? Mesmo lembrando de alguma coisa que eu tenha falado, eu comecei pelo final me despedindo de vocês. Você está rindo? Porque não tem como você acumular esse sentimento. E é o normal. E aí quando você entende a questão dessa não cumulatividade, que é um sentimento que vem e vai, olha a maravilha da coisa. A tristeza, ela vem e vai. A dor da perda de alguém, ela vem, ela diminui, você convive com ela. Ela fica ali, mas ela diminui. Percebe que você pode aplicar a todas as áreas da sua vida? A dor de uma separação, ela vem e vai. Porque tudo é temporário. Nós já falamos sobre isso. Tudo é temporário na nossa vida. Tudo que é bom, tudo que é ruim, é tudo temporário. E esse é mais um dos motivos pelos quais a felicidade não se acumula. E isso é reconfortante. Porque lembra que eu falei que quando você está lá comendo seu lanche, você está aqui no ápice da sua felicidade, mas aí você percebe que está acabando o lanche e começa a vir aquela ansiedade porque o lanche está acabando? Esse declínio aqui, essa ansiedade, ela diminui quando você entende que não se acumula felicidade. A sua felicidade vai se manter lá em cima? Não, óbvio que não, porque a gente já estabeleceu que não. Mas o declínio não vai ser pela ansiedade. O declínio vai ser natural. Não é porque um sentimento desesperador está tomando conta de mim porque meu lanche acabou. Não. É porque eu já cumpri, eu já preenchi o meu desejo do dia comendo aquele lanche. E aí tudo bem. Percebe? Não tem nada demais nisso que eu estou falando, não é verdade? Não é nada de outro mundo, não é nada extremamente elaborado. É só o óbvio. É a realidade objetiva que você vê todos os dias batendo na sua cara, mas ainda assim a gente... Não, pera, não posso acreditar que é. Mas é isso mesmo. Esse conceito todo mundo sabe. E é interessante porque Sócrates falava que todas as respostas estão dentro de nós. Só que nós não sabemos como perguntar. É um problema realmente. Então, se a felicidade ela não é acumulável, se tudo é temporário, para que eu vou fazer alguma coisa para buscar a felicidade? Ou para ser feliz? Ou então para, sei lá, dar felicidade para alguém? Para que eu vou fazer isso? Ora, meu filho, porque você vai ser uma pessoa boa, né? E aí, como Viktor Frankl falava, né, o ser humano ele tem uma capacidade incrível de se jogar ao chão como um animal ou de olhar para o céu e tentar ascender como um santo. Não era exatamente assim, porque ele não falava em tentar, mas é uma micro-adaptação literária. Mas enfim, vocês entenderam a ideia. O homem pode tanto ser mal como ser bom. E aí depende do que você vai fazer. Se a sua motivação for ser feliz, você já falhou miseravelmente. Porque você não vai acumular. Isso vai ser uma corrida sem fim. Lembra? Carros, bens, pessoas. Você vai acumular. O que o colecionador faz? Ele tem um monte de coisa ali que ele guarda. O que aquilo vale? Depende para quem você pergunta. Ontem mesmo, vou ver depois se eu tenho uma foto disso, eu deixei um engradado gigantesco de discos da época que eu colecionava filmes em Blu-ray.
tinham séries e vários filmes lacrados, eu nunca nem abri. Na época, a minha felicidade era ver a caixinha, ver o desenho e guardar ali na prateleira, que era a minha coleção. Isso perdeu o sentido. Então, se o meu eu hoje visse isso lá atrás, né, o comportamento seria diferente. Então, você não pode se comparar dessa forma, porque o que eu sei hoje não é a mesma coisa que eu sabia lá atrás. Por isso que a maioria das terapias, elas partem do pressuposto, hoje para frente. O que passou, meu filho, passou. Você dá um jeito aí, você se resolve, tá? Seja responsável pelas suas escolhas, porque não é porque sua mãe é isso, aquilo, aquele outro tal e tal, não, porque a gente tem escolhas. E aí eu levei essa caixa lá, e aí o cara, para vocês verem, né, é um negócio que ninguém acha que mais compra, mas ainda assim o cara ofereceu um bom dinheiro. E eu olhei aquilo, eu aceitei na hora, né, tava feliz, e pensando, caramba, se eu fosse vender, eu podia conseguir umas 3 vezes mais o valor que o cara me pagou. E aí eu lembrei da época que eu havia vendido também uma coleção que eu tinha de videogame. Eu falei, caramba, foram quase 2 anos tentando vender aquilo, é correios, é anúncios, não sei o que, é chatice, não quero. Então eu paguei pela minha facilidade. Mas a ideia é, essa coleção, hoje o cara me pagou um valor X, porque para ele revender e tal, e eu falei, ok. Então eu olhei aquilo, que já me fez muito feliz uma vez, falei, ok, tá ótimo, isso aí, perfeito. Se me perguntasse lá atrás, na época que eu colecionava essas coisas, qual era o valor, provavelmente umas 4, 5 vezes o valor pelo qual eu vendi ontem. Entende? Eu era feliz? Era. As coisas mudam? Mudam. Adiantou eu ter acumulado um monte de filme que sequer tirei do lacre? Não. Eu nem aproveitei. Minha esposa fala um negócio que eu acho muito certo. As coisas caras, as coisas mais caras, são aquelas que nós não usamos. Perfeita essa frase. Ou seja, aquela porcariada toda, que agora eu posso falar porque eu já me desapeguei, e que deve ser o tesouro de alguém, era extremamente caro. Até ontem era muito extremamente caro para mim, porque eu não usufruía, eu já havia gastado dinheiro, então não é obviamente só o valor monetário. Ocupava espaço dentro de casa, que eu não tenho muito, e outra coisa que eu acabei de esquecer. Mas a ideia é, eu não usava, então para que eu ia ficar com aquele negócio aqui? E aí você abre espaço para outras coisas, que esse é o tema de uma outra live. Mas veja, quando eu vendi, olha que interessante, né? Quando eu comprava, eu ficava feliz. Acumulava naquele sentido, né? Ah, chegou, já guardei. Ah, chegou mais um, já guardei. E aí eu vendi, eu fiquei feliz. Ou seja, o que me fazia feliz naquela época, que era adquirir esses filmes, hoje o que me fez feliz foi me desfazer deles. Olha aí, o mesmo objeto e posturas, comportamentos extremamente, se é extremamente, né, totalmente opostos. Percebe? Se eu tivesse guardado, eu não estava mais feliz. Eu fiquei mais feliz porque eu vendi. Então não dá para você dizer que A vai te fazer hoje feliz, amanhã e depois, daqui a 10 anos, A vai continuar te fazendo feliz. Ah, mas, Tonhonhones, e se eu casar, o meu marido ou a minha esposa vai me fazer feliz para sempre? Olha, meu filho, não. Quem tem que fazer alguém feliz aí na situação é você mesmo que está querendo que o outro te faça feliz. Se você quer ser feliz no seu relacionamento, você é o responsável pela felicidade. Não vai jogar para os outros, não. Isso também é outro tema de outra live que vai ser maneiríssimo, que vocês vão adorar. Ou não, né? Porque quando a gente fala de responsabilidade, geralmente o povo foge. Mas a pessoa... Eu casei, não é para minha esposa me fazer feliz, é para eu fazer essa mulher feliz. Porque se eu ficar esperando lá de fora, mundo, me sirva, eu vim aqui porque, sei lá, eu sou a 8ª maravilha do mundo. Não faz nem sentido um absurdo desse. Se não faz sentido, realmente é um absurdo, né? Mas então, percebe a questão?
Você não acumula a felicidade. O que te faz feliz hoje não necessariamente vai ser a mesma coisa lá na frente. E eu não estou falando de pessoas em cristão. Tá? Não estou falando que uma pessoa hoje não me faz mais feliz, vou descartar, vou vender que nem você vendeu seus Blu-ray. Não, faz isso não. Estou dizendo de outras coisas. Tá? Compreende? Vamos ver aqui se tem alguma perguntinha, alguma coisinha. Dopamina no talo. Sempre, Marcelo, sempre. Muita dopamina, gente. Quanto mais você protela a sua recompensa, maior a sensação de completude, de conquista. Tipo academia. Quanto mais você sofre lá na academia, mais feliz você sai de lá de dentro. Moído, né, cansado, mas feliz, porque você conseguiu. Valorizamos o que é escasso. É uma pena, né? Muitas vezes a gente valoriza o que não temos. É que nem você tratar bem quem é de fora e tratar mal quem é de dentro. Porque quem é de fora você vê menos, né? Mas quem é de dentro, é só meu pai, é só minha mãe, é só meu filho, é só meu marido, minha esposa, sei lá quem. Mora aqui mesmo, amanhã eu me resolvo. Mas com a visita não, com a visita deixa eu até levar a melhor louça. Vai lá ver a live sobre use suas coisas. Tá? Nem comece com esse pensamento. Muito bem. Agora sim, de verdade, agradeço muito a presença de todos vocês. Como sempre, é uma satisfação inenarrável, inoxidável, indeterminável e outros erros de português maravilhosos que a gente pode colocar aqui para poder agradecer a todos. Pela audiência, pela paciência. Daqui a pouco no YouTube também estará disponível. E fiquem sempre à vontade para sugerir outros temas, perguntas. Às vezes na caixinha, né, como foi o caso desta live, às vezes na caixinha vem o tema da live. Então, tá contigo. Aproveitem bastante. Vão todos em paz e tenham um excelente fim. Até a próxima, pessoal. Opa, agora sim. Tchau.